Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é o Evangelho da festa que celebramos neste dia, a Natividade de Nossa Senhora, o dia do nascimento da Virgem Maria. Hoje o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e do 18 ao 23. Neste Evangelho, nós podemos dividi-lo talvez em duas partes, pelo menos. Uma primeira parte em que nos é relatado toda a genealogia de Jesus, ou seja, qual que foi a descendência de Jesus que teve a sua descendência de Davi, como nos prescreve as Escrituras, dizendo que o Messias, o Salvador, deveria ser da descendência de Davi. Então o autor sagrado vai colocando todas as gerações, desde Davi até chegar em José, São José, o esposo de Maria. Então nesta primeira parte o evangelista de alguma forma confirma e afirma aquilo que era a expectativa de acordo com as profecias de que o Salvador deveria ser um filho de Davi, um descendente do trono real de Davi. E o evangelista nos apresenta por meio desta genealogia aquilo que de fato se esperava do Filho de Deus, do Salvador. E na segunda parte desse nosso Evangelho, conforme essa leitura que estamos fazendo aqui, nós ouvíamos o relato da origem de Jesus, de como o Senhor foi concebido, de como o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria, da Virgem Maria que estava prometida a José, mas que quando soube que ela estava grávida, achou melhor deixá-la em segredo, deixá-la em silêncio, para que ela não viesse a sofrer as consequências que estavam previstas nas leis daquele tempo. Mas, diante dessa situação, mesmo sendo uma ação da melhor forma possível, de uma maneira justa pela parte de José, o anjo do Senhor vem e revela a José aquilo que realmente estava acontecendo. E diz a ele em sonho sobre a ação de Deus na vida da Virgem Maria, sobre ela ter concebido aquele filho pela força do Espírito Santo, e falando também e ensinando a José quem era aquela criança, que deveria ser o Emanuel, o Deus conosco, conforme também se escrevia na profecia. Então esse evangelho de hoje nos mostra a origem de Jesus e fundamenta essa origem de Jesus sempre naquilo que se esperava, naquilo que se estava escrito, naquilo que os profetas haviam anunciado. Como os profetas haviam anunciado que o Filho de Deus seria um descendente de Davi, ali então se traz a comprovação disso. E como também o próprio profeta Isaías havia dito que este homem deveria ser chamado Emanuel, o Deus conosco, novamente o anjo recorre a essa sagrada escritura, a esta santa profecia, para ensinar a José quem deveria ser aquela criança que ele iria cuidar com amor de pai. Então, peçamos hoje a intercessão da Virgem Maria neste dia que celebramos o seu nascimento, aprendendo ainda mais sobre o nascimento do seu Filho Jesus, para que sejamos como ela, verdadeiros e fiéis discípulos do Cristo. E que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.